Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alitéia, eu trabalho com tarô e astrologia faz 16 anos. Atualmente também eu faço mapas numerológicos, cabalísticos e harmonização de assinaturas. Se você tem interesse em algum desses serviços, é só entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, que eu sempre deixo aqui embaixo para vocês. Hoje a gente vai falar de uma figura polêmica, uma figura que é amada por muitos e odiada por outros tantos. A gente vai falar sobre o ocultista Aleister Crowley, que nasceu Edward Alexander Crowley na Inglaterra, na cidadezinha de Leamington Spa. Ele nasceu em 1875, no dia 12 de outubro, próximo à meia-noite. E com esses dados, próximo à meia-noite, eu levantei o mapa dele aqui no meu programa astrológico que eu tenho, e para a gente dar uma olhada nesse mapa. Ele era conhecido também como o homem mais perverso do mundo. Será que ele era tão perverso assim? Eu acho que não, eu acho que ele era ousado, que ele foi à frente do seu tempo, uma figura que com certeza devia ser difícil de conviver. Mas vamos dar então uma olhadinha no mapa. Esse é o mapa do Aleister Crowley, né? Aleister significa Alexander em gaélico, então ele adotou Aleister como um nome mágico para ele, tá? Edward Crowley era o nome do pai dele, então ele herdou de certa forma o nome do pai. E ele tinha uma relação boa com o pai, mas bastante conturbada com a mãe dele, tá? Que chegou a apelidá-lo de a besta. Então, eles tinham uma relação, imagina com a mãe, né? Que é sempre aquela figura que está mais próxima de você. Imagina como isso era difícil de lidar. Bom, o Crowley, ele nasceu numa família cristã fundamentalista. Eles eram bem ortodoxos. Então, o pai dele lia um capítulo da Bíblia todos os dias de manhã para ele e para a família, né, para a esposa também, o capítulo inteiro. E o Crowley já não gostava muito daquilo, assim, ainda quando criança, né? Ele era um pouquinho rebelde para fazer lição, para estudar também os capítulos da Bíblia. Então, é por conta disso que a mãe acabou apelidando ele de a besta, tá? Ele estudou depois, aos 8 anos, né, após a perda de uma irmãzinha que viveu por alguns dias apenas, eles mudaram de cidade, a família Crowley se mudou de cidade e ele acabou indo estudar no internato cristão. E ele foi pegando cada vez mais ranço, assim, né, da cristandade, da religião cristã, por tudo aquilo que ele via no comportamento das pessoas, por tudo aquilo que ele tinha que passar. E isso já estava na personalidade dele, assim, né, de ser irreverente, de ser diferente. A gente vê aqui um Urano na casa 1 do mapa, né, aqui no ascendente. Urano na casa 1 vai trazer essa irreverência de Urano muito forte na personalidade. Urano é um planeta que rompe barreiras, que rompe fronteiras, que rompe costumes, é o rebelde com causa e o rebelde sem causa, né? Ele é o símbolo da ruptura com os padrões, ruptura com tudo aquilo que é tradicional, com tudo aquilo que é convencional. E o Crowley traz isso no ascendente, que é um ponto no mapa que é muito forte na nossa personalidade, né? O ascendente. E Urano em Leão, ascendente aqui em Leão, trazendo uma coisa assim de uma individualidade muito forte para a personalidade dele, que pode até chegar ao ponto assim de você falar que ele foi um cara extremamente egoísta até, né? Que só pensava no que ele queria, no propósito dele, nas coisas que eram importantes para ele. De certa forma, desde pequenininho, ele já demonstrava essa personalidade quando na morte da irmãzinha dele, né, que viveu apenas alguns dias, ele ficou irritado com toda aquela situação de enterro e choro e não sei o que. Ele se sentiu incomodado com tudo aquilo, em vez de se sentir triste pelos pais, em vez de demonstrar ali empatia na situação, né? Então é dito que a personalidade de Crowley já se mostrava desde que ele era pequenininho, com 5 anos mais ou menos, que ele perdeu a irmã.
Então, assim, o Crowley com certeza deve ter sido uma pessoa difícil de conviver de uma maneira geral, até porque o eixo aqui do relacionamento, que é casa 1, o eu, e casa 7, que é o outro, a gente tem aqui planetas individuais e signos individuais, que é Leão, Aquário, e o planeta regente de Aquário na personalidade aqui no ascendente, que é Urano, e Saturno na casa 7, retrógrado. Então, Saturno, que cria de certa forma uma barreira com relação às pessoas que ele se relacionava. Apesar dele se relacionar, ele tinha uma certa desconfiança, um pé atrás com relação às pessoas. Ele não confiava assim de cara nas pessoas da convivência dele, né? Saturno, ele causa uma certa frieza, uma certa desconfiança, cautela com relação às outras pessoas, um sentimento assim de autoproteção. E quando esse planeta está retrógrado, isso demonstra que já em vidas passadas o Crowley já pode ter tido dificuldades de relacionamento que ele já trouxe para essa vida também, né? Que ele trouxe também para essa vida. Então ele devia ser uma pessoa difícil de conviver, bastante individualista, com um senso de liberdade muito grande, né? Não se importando tanto com o que os outros iam sentir ou achar com relação às atitudes dele. Aqui a gente vê que ele teve uma infância abastada, casa 4 a gente tem Júpiter aqui, mostrando que ele teve uma vida confortável na infância, ele herdou também essa herança, 1/3 da herança ele herdou, né? Quando o pai faleceu aos 11 anos. Quando o Crowley nasceu, o pai dele já era aposentado, acho que tinha uma cervejaria, que ele era sócio e ele já estava aposentado, já tinha bastante grana, então ele tinha tempo para se dedicar à missão aí de missionário, né? De passar a palavra de Deus para as pessoas. E ele herdou essa herança que ele acabou gastando todinha até o final da vida dele, tá? Porque o Crowley, ele chegou a estudar para ser diplomata na Rússia, tá? Ele estudou na Universidade de Cambridge, depois ele foi também estudar na Rússia para ser diplomata, mas acabou que ele se interessou mais pelo ocultismo e acabou gastando toda a sua herança nas suas experiências com o ocultismo, nas suas experiências mágicas. O Crowley, ele era uma figura já bastante controversa desde sempre. Então, ele entrou na universidade, ele era bastante boêmio, ele era conhecido por frequentar prostíbulos e à noite. Se bem que naquela época era comum que os homens, né, eles frequentassem os prostíbulos. E ali ele teve as experiências sexuais, ele teve experiências sexuais também com homens, que foi onde ele se descobriu homossexual. Ele teve um relacionamento um pouco mais sério, eu esqueci o nome do moço, mas que ele acabou se separando desse moço aí, porque esse moço não se interessava pelo esoterismo ocidental, pelo ocultismo ocidental, do jeito que o Crowley se interessava. Então, para ele era importante que a pessoa tivesse os mesmos interesses que ele. E de onde vem esse interesse no ocultismo, né? A gente tem Mercúrio, que é o planeta da nossa razão, planeta racional do nosso mapa, em conjunção com Júpiter, que é o planeta dos estudos mais profundos, da religiosidade, da espiritualidade. E esses dois planetas estão em conjunção no signo que vai ter interesse em coisas mágicas, em vida após a morte, que é o signo de Escorpião, né? Então, Escorpião vai marcar aquela coisa de tudo aquilo que está oculto, é o arquétipo de tudo aquilo que está oculto. Escorpião, ele fala de sexo, ele fala de morte, ele fala de vida após a morte, ele fala de magia, ele está ligado ao ocultismo, e tudo aquilo que é tabu na sociedade. Então, o Crowley, ele tinha interesses em tudo aquilo que era tabu na sociedade, principalmente nos conhecimentos mágicos, em estudar as coisas mágicas. Ele tinha uma lua em peixes, que dá uma grande sensibilidade na pessoa, né? Até uma certa mediunidade. Ele teve várias experiências aí com daimons, né? Com espíritos do outro lado da vida.
Ele acabou se casando também com a Rose Kelly, que era irmã de um amigo dele, o Gerald Kelly. A amizade deles ficou meio estremecida depois desse casamento. E ele se casou com a Rose Kelly porque a Rose Kelly estava prometida, né? Ela ia casar com alguém que tinha sido arranjado por conta da família dela e tal, e eles acabaram se casando. Só que o Crowley acabou se apaixonando pela Rose Kelly, né? E aí eles foram para Paris na lua de mel, depois passaram pelo Cairo. E nessa lua de mel no Cairo, o Crowley resolveu que ia fazer uma graça para Rose Kelly e ele ia evocar sílfides, né? Os elementais do ar aí para fazer uma graça para Rose Kelly. Só que acabou que fazendo essas evocações dele, a Rose Kelly acabou canalizando, que depois ele achou que era o espírito de Thoth, né? Do deus egípcio. E ele acabou canalizando, então a Rose Kelly canalizou o livro da lei, que ele acabou chamando depois de livro da lei, e que foi um divisor de águas na vida do Crowley, que já tinha passado pela Golden Dawn, que em português é a Aurora Dourada, já tinha passado pela maçonaria, já tinha viajado para a Índia, já tinha viajado para vários lugares em busca de conhecimentos mágicos, expansão de consciência. E aí esse livro da lei acabou que foi um divisor de água na vida deles, mas não ainda nessa época. Parece que demorou ainda 11 anos para ele conseguir encaixar o livro da lei nas suas práticas mágicas aí, né? Então, esse interesse por ocultismo vem aqui de Mercúrio com Júpiter, mais uma lua em peixes, que tem uma grande sensibilidade na casa 9, que vai demonstrar a quantidade de viagens que ele fez pelo mundo, né, em busca de conhecimento, em busca de expansão da consciência, de experiências místicas. Aqui a gente tem Netuno na casa 10. A casa 10 é a nossa estrela guia, né? A casa 10 ela vai falar de carreira, vai falar do nosso papel no mundo, do nosso Dharma, da nossa missão. E a gente tem Netuno aqui, né? Então, a grande busca da vida dele foi espiritual, foi por experiências místicas, experiências transcendentais, que é o que fala o planeta Netuno. E ele vem primeiro aqui, né? Depois aqui da cúspide da casa 10. Então, é o planeta que chega primeiro. Então, isso era muito importante para ele, essa experiência transcendental. E aqui a gente tem também Plutão, que é o regente do signo de Escorpião, que vai falar também da busca dele por aquilo que é oculto, por aquilo que está escondido, por aquilo que ninguém vê. E ele não tinha medo de se jogar nas experiências místicas, né, dele. Ele até tem um caso assim que ele primeiro, com o dinheiro que ele herdou e tal, antes até de se casar com a Rose Kelly, ele comprou ou alugou um apartamento de luxo, assim, né, na Inglaterra, e num quarto ele praticava magia, vamos dizer assim, branca, e no outro quarto ele praticava magia negra. Então ele era um cara que não tinha medo de se experienciar, ele não tinha medo dos resultados, ele não tinha medo daquilo que ele estava evocando para a vida dele, daquilo que ele estava chamando, das entidades que ele estava chamando para a vida dele, né? E aí depois ainda que ele já tinha, eu acho que ele já tinha separado da Rose Kelly, né? Ele teve outros relacionamentos, acho que ele teve ainda outras 2 esposas, ele teve outros relacionamentos com homens também, homens que foram parceiros dele na magia sexual, que foi o que ele veio, o que ele começou a desenvolver depois, né? Esse negócio da magia sexual, Plutão aqui na casa 10, indicando já isso também, né? Que mais? Aqui a casa 8, o regente da casa 8, que é Urano, né, na personalidade, então trazendo todos os elementos da casa 8, que é uma casa de magia, uma casa de tabu, uma casa de sexo, uma casa de ocultismo, de vida após a morte, trazendo também no interesse da personalidade dele. Então, vários pontos no mapa dele que não tinha como ele fugir desses assuntos, não tinha como ele fugir desse interesse e não tinha como ele fugir da dificuldade que ele tinha de se relacionar profundamente com as pessoas. Apesar dele ficar alguns anos com as pessoas e tal, ele nunca foi uma pessoa assim monogâmica, ele sempre teve outros relacionamentos em paralelo, tá?
Que mais aqui? Até por conta da magia sexual que ele praticava e fazia. E tem um caso muito famoso, que é quando ele comprou a mansão de Boleskine, que é a mansão que fica lá perto do Lago Ness, né? E dizem que aquele monstro do Lago Ness começou a aparecer somente depois que o Crowley comprou aquela casa e praticou rituais mágicos ali dentro, né? Um dos rituais mágicos que ele praticou foi o ritual de Abramelin, que é o encontro com o nosso anjo guardião, e que para você encontrar o anjo guardião, você precisa fazer práticas de jejum, oração, vigília, vigília é ficar sem dormir e tal, né? E ele fez tudo isso, só que ele foi interrompido. Eu acredito que foi o John Dee que chamou ele, que precisava de ajuda para ele, alguma coisa. Gente, se eu estiver falando alguma coisa errada, pode me corrigir aí nos comentários, tá? E aí ele deixou os portais todos abertos da mansão Moleskine e foi atrás de ajudar esse amigo, tá? E os portais ficaram todos abertos ali na mansão Moleskine. Eu sei que daí eu não sei o que o Crowley fez com essa mansão. A única coisa que eu sei é que o Jimmy Page, integrante da banda de rock Led Zeppelin, ele acabou comprando essa mansão, né? E eles faziam, ele e os membros ali do Led Zeppelin praticavam também rituais mágicos ali dentro, só que eles nem eram muito. Eles não tinham conhecimento suficiente para invocar e evocar e praticar as coisas que eles estavam praticando. E dizem que o Led Zeppelin teve grandes. A banda, né, teve grandes altos e baixos e tal. Robert Plant perdeu o primeiro filho dele por uma doença aí, né? Então tem muito mistério que envolve essa mansão Boleskine e ela acabou pegando fogo, assim, sabe? Do nada ela pegou fogo. Eu acredito, aí é opinião minha, que era a energia que precisava ser transmutada e foi transmutada pela energia do fogo, tá? Bom, e aí então ele ele tinha essa casa, ele praticava rituais mágicos ali, aí a pessoa começou. E dizem que uma nuvem negra, assim, acinzentada, ela pairava sobre a mansão desde que o Crowley tinha adquirido essa mansão. Aí eu já não sei, são relatos das pessoas, são boatos, a gente nunca tem como, né, como averiguar isso, né? É, ter certeza, averiguar até tem, mas ter certeza disso, né? Porque boatos são boatos, mas onde há fumaça há fogo, eu acredito muito nisso. Então, esse mapa dele aqui mostra muito a personalidade irreverente, atirada e ousada dele, com esse Urano aqui na casa 1, né? Essa busca espiritual que ele teve a vida toda, a magia sexual também que ele usou, né? Ele chegou a ter uma espécie de uma comunidade numa outra casa, numa Boleskine, onde eles praticavam magia sexual, e as crianças que nasciam desses rituais todos eram criadas ali nessa comunidade também, elas testemunhavam essas práticas sexuais, dessa magia. Então, assim, gente, ele não tinha medo de nada, ele era ousado, tá? Então, ele tinha o Urano muito forte, assim, né, na vida dele. Eu já falei uma vez que os planetas angulares, que são os planetas da casa 1, da casa 4, casa 7, casa 10, eles são muito fortes na nossa vida, né? Então, ele tem muito forte Urano aqui na casa 1, ele tem muito forte Netuno, Plutão, Saturno e Júpiter e Mercúrio, né? E o Sol também, né? O Sol também está aqui numa casa angular, Vênus. Então ele tinha um certo carisma, né? Com esse Sol, Vênus aqui numa casa angular. Ele era um estudioso profundo de várias coisas. Aqui Saturno mostra também retrógrado, uma certa irresponsabilidade algumas vezes, né? Porque o Saturno é o planeta da responsabilidade. Ele estando retrógrado, a pessoa ainda não está ainda totalmente no comando, não é no comando daquele planeta, mas é como se o Saturno retrógrado ele não desse aquela responsabilidade toda que era preciso para que ele mexesse com as coisas que ele mexia, né? E o Netuno também está retrógrado e Plutão também está retrógrado. Então, acredito que pelo mapa dele, ele ultrapassou limites que foram muito perigosos, né? Ele teve a primeira filha
com a Rose Kelly, né, que tinha um nome super longo, eu acho que até tenho anotado aqui, vou pegar aqui, deixa eu ver se eu acho anotado, que é o nome de várias, de deusa grega, de deusas que são que meio sombrias, né, deusas mais trevosas, assim, que o pessoal, assim, mais religioso cristão vai ligar com seres demoníacos. Eu acho que não tem nada a ver com demônio, né? São apenas figuras mitológicas antigas. Deixa eu ver se eu acho aqui. O nome da primeira filha dele era Nuit Ma Ahathor, então eu acho que é um nome egípcio. Hecate, que é um nome grego, né? Da deusa Hecate. Então, Nuit Ma-Hathor, Safo, Jezebel, Lilith, que ele chamava de Lilith. E essa criança, ela morreu de febre tifoide com 2 aninhos, tá? E aí, um ano depois, ele teve a segunda filha, que foi a Lola Zaza. Essa cresceu, viveu até ficar velhinha e tal. Mas parece que ele sentiu muito a perda dessa primeira filha, tá? A Lilith, a primeira criança, foi uma coisa que realmente pegou ele. E se a gente for ver aqui na casa de filhos, né? A primeira filha aqui, a gente tem o planeta Lilith, que é conhecido também como a Lua Negra no mapa astral. Então, uma dor aqui, uma ferida que ficou aberta na vida dele com a perda dessa criança, tá? E ele culpava também muito a Rose Kelly pela perda da criança. Eu acho que mais por ignorância dele nesse sentido, né? Ele culpava porque a Rose Kelly teve problema com alcoolismo, ele chegou a internar a Rose Kelly, essas coisas. E é isso, pessoal. A gente já deu uma olhadinha aqui no mapa dessa figura polêmica. Espero que vocês tenham gostado. Vou terminando por aqui para não me alongar muito, senão o vídeo fica muito longo. Fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau.